Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Mais uma quinta-feira que essa mensagem está sendo colocada no canal. Eu louvo ao Senhor pela tua vida que clicou nesse vídeo. Talvez você caiu aí, como muitos dizem, caiu de paraquedas, não sabe quem eu sou, não conhece quem eu sou, não sabe muito bem, viu o título do canal que se chama Entre a Roça e o Céu. Eu me chamo Elisandra, eu sou uma mãe, uma esposa, uma dona de casa. Eu não sou nenhuma pregadora, gostaria de deixar aqui muito bem explicado, não sou nenhuma pregadora, eu sou simplesmente, como eu vou falar aqui hoje, eu sou um vaso de barro que o Senhor tem depositado em mim, a sua palavra, a sua graça, e tem colocado em mim o desejo de compartilhar algumas coisas da minha vida, algumas experiências, de compartilhar a palavra, aquele pouco que eu venho aprendendo com o Senhor, até porque o meu dia a dia é muito corrido, eu gostaria mais de dedicar mais, ter mais tempo para estudar a Bíblia. O Senhor conhece meu coração, mas o pouco que eu tenho, eu gasto na presença do Senhor, quando as meninas dormem ou antes deles acordarem. Eu priorizo o meu tempo com o Senhor, então eu não sou nenhuma pregadora, viu, gente? Quero deixar isso bem claro. Eu sou só alguém que tem dito para o Senhor: Senhor, eu estou disponível, faz em mim a tua vontade, faz em mim o teu querer. E eu estou aqui então, gravando esse vídeo. Hoje, gente, o versículo que o Senhor tem falado comigo por esses dias é 2 Coríntios 4, capítulo 4 e o versículo 7. Eu tenho meditado em todo o capítulo, mas o versículo 7, ele assim, ele grudou em mim. Sabe quando você lê um versículo e ele fica assim dentro de você e você fica remoendo, meditando nele? Então é o versículo 7 que fala: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tem uma outra versão que diz assim, ó: entretanto, essa é a nova versão da Bíblia Viva, que diz assim, ó: entretanto, esse tesouro precioso está encerrado num vaso de barro, isto é, no nosso corpo fraco. Todo mundo pode ver que o poder glorioso que está dentro provém de Deus e não de nós. Esse versículo fala muito comigo, gente, porque quando eu olho para mim, que eu analiso a Elisandra, eu vejo quão limitada eu sou. Eu reconheço toda a minha limitação, toda a minha imperfeição, muitas vezes a insegurança que eu tenho de vir aqui gravar um vídeo, o temor, na verdade eu tenho um certo temor, porque eu tenho muito medo de vir aqui e falar uma coisa que não é, muito temor com a palavra do Senhor, então eu tenho muita limitação. E aí, quando eu leio esse versículo, eu vejo que Paulo, ele entendia que ele era um vaso de barro. E só que a gente é um vaso de barro, mas a gente carrega algo precioso dentro de nós. Nós carregamos um tesouro. E que tesouro é esse? É o evangelho, é Cristo. Porque lá no versículo 1, ele vai dizer assim, ó: porque tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Aqui ele vai estar assim, ele está admirado, ele está entusiasmado com o ministério, com o trabalho que o Senhor confiou a ele. O trabalho que o Senhor confiou a ele foi, a partir do momento que ele aceitou Jesus, que ele reconheceu Jesus, que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo depois, ele passa pelo processo, pela caminhada, pela transformação total de vida, e até que chega um ponto que ele é enviado aos gentios para falar do amor de Jesus para as pessoas que não tinham acesso ao evangelho, né? Então ele está entusiasmado com isso. Ele está entusiasmado com a misericórdia de Deus que pega ele para ser usado, para falar do amor de Jesus para outros. E aí ele fala: por isso eu não desanimo. E a gente vai entender que o tesouro que ele está falando é o evangelho, porque nos outros versículos, após o 1, ele vai falar que ele não está usando de trapaça, ele não está forçando ninguém a crer na palavra de Deus, que eles não usam métodos vergonhosos
para pregar o evangelho, para falar de Jesus. Na verdade, ele fala aqui, ó, no 3, se para alguém o evangelho que pregamos está oculto, ele está oculto para aquele que está se perdendo. E ele vai falar que é o Deus desse tempo, que é o Deus desse mundo, que é Satanás que cegou o entendimento das pessoas para que as pessoas não conheçam o evangelho. Então, Paulo está falando, realmente o ministério é a pregação do evangelho. Só que existem muitas pessoas que foram chamadas para ir, para serem missionários. Existem muitas pessoas que têm o dom dentro da igreja, o ministério do ensino, tantas coisas, mas a gente olha para nós mulheres muitas das vezes e a gente olha e fala, nossa, parece que eu não estou sendo útil, parece que eu não estou fazendo nada para o Senhor. E o primeiro ministério de uma mulher, gente, é a nossa casa. É o primeiro lugar, é onde a gente mais aprende a servir, é dentro do lar. Então, olhe para isso que você tem feito, olhe para isso que você tem feito dentro da sua casa, como ministério, enxergue isso como um presente de Deus, fique entusiasmada, assim como Paulo ficou entusiasmado com o ministério, com a misericórdia de Deus sobre a vida dele, se entusiasme com o ministério que Deus confiou a você. Seja a sua casa hoje, talvez seja só isso que você está fazendo, e você fala, nossa, é tão pouco, é tão simples, é tão pequeno, mas faça da melhor forma, porque o Senhor pode te honrar, e um dia o Senhor pode te levar a fazer outras coisas. Eu tenho dito para o Senhor me ajudar, me ensinar a ser uma boa dona de casa, a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Isso faz parte das minhas orações de todos os dias. Eu tenho pedido para Ele, e quantas vezes dentro de casa eu sou testada nisso, porque eu acabo de fazer a oração e quando vê, eu já estou ali na prova. Deus já está me colocando ali, ó, é agora que eu vou testar. Ela acabou de fazer uma oração, me ensina a ser uma boa dona de casa, me ensina a ser uma boa esposa, me ensina a ser uma boa mãe. E aí ele já aprova a gente, para ele ver se a gente vai passar no teste ou não. Se a gente não passa nesses testes, que é sendo dona de casa, como que ele vai confiar outras grandes coisas para nós? Então nós precisamos honrar isso que o Senhor tem nos chamado para fazer. E assim, esse versículo, gente, eu olho para mim, como eu já disse, para as minhas limitações, e aí eu fico maravilhada em ver que o Senhor derrama dentro de nós um tesouro precioso, o Evangelho, a luz de Cristo sobre nós. Ela entra dentro de nós e transforma as nossas vidas. E quando a gente percebe, a gente está compartilhando de Jesus, a gente está falando de Jesus com muita naturalidade, porque a gente quer que mais pessoas conheçam esse Evangelho, a gente quer que as pessoas sejam inundadas com essa glória de Cristo, porque é uma alegria sem comparação. Não existe nada nesse mundo que se compara a ter Jesus dentro do coração todos os dias. Aí vamos ler o versículo 8. Olha o que Paulo fala. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aí a gente analisa a nossa volta e a gente olha. E aí a gente está sendo atribulado, a gente está sendo perseguido muitas das vezes, a gente está abatido, tem dias que a gente está muito abatido, não sei vocês, mas tem dia parece que eu acordo, gente, e parece que a tristeza ela vem, parece que não aconteceu nada, e aí é um desânimo, é uma tristeza que toma conta do coração do nada, e a gente começa a orar e clamar ao Senhor, e essa palavra aqui se cumpre, né? Abatido, mas não destruído. O Senhor está com a gente carrega um tesouro dentro de nós, e nós não estamos destruídos, o Senhor está conosco, o Senhor caminha conosco, e eu digo para você, o Senhor tá te chamando, você tem vivido uma vida com o Senhor, um evangelho muito raso muitas das vezes, você tem estado na casa do Senhor por anos e anos, e o Senhor me chamou, gente, muito para isso, para falar com o pessoal da igreja mesmo, sabe? Que frequenta culto, todos os cultos, todas as reuniões estão, mas que ainda não se entregaram totalmente ao Senhor, que ainda não se renderam, que não vivem realmente a vontade do Senhor. E eu lembro que muitas vezes, quando o Senhor estava me despertando, eu estava passando por um tempo de avivamento, que o Senhor vinha queimando muitas coisas dentro do meu coração, me purificando, colocando muitos sonhos, muitos desejos dentro do meu coração, porque era o Senhor que fazia aquilo, porque não era da Elisandra. E eu lembro que eu fazia uma oração e eu dizia assim, Senhor,
me coloca nos ambientes mais simples, me coloca nos lugares mais simples. Eu não quero lugares grandes, eu não quero, sabe, eu quero os lugares simples, me coloca dentro desses ambientes. E hoje, aqui, enquanto eu falo para você, essa palavra, ela tá entrando em muitos lugares simples. Eu creio. Você tem olhado para o teu redor, você tem olhado, você tem analisado e dito assim: nossa, mas eu vivo num lugar. Olha aqui, é como se diz, é onde Judas perdeu as botas, né? É aquela expressão. É como quando fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E você tem dito e olhado para o teu cenário e pensado: eu não vou fazer nada, o Senhor não tem nada na minha vida, o Senhor não tem plano nenhum para mim, porque olha onde eu nasci, olha a família que eu nasci, olha o lugar que eu vivo, no meio de uma pobreza extrema, no meio de tanta coisa ruim, de uma família desestruturada, mas é daí mesmo que o Senhor arranca. É daí mesmo que o Senhor vai te arrancar e vai te levar a fazer o que Ele deseja, a viver os planos e os propósitos dEle. Você é sim um vaso frágil, você é sim um vaso de barro, assim como eu sou, mas que Ele vai depositar um tesouro dentro de você, à medida que você se render, porque não basta dizer que aceitou Jesus, porque muitos dizem que tem Jesus, que muitos dizem que o Senhor é o Senhor da vida deles, mas não tem a atitude adequada, não busca ao Senhor, não se santificam, e o Senhor está te chamando: venha para a minha presença, se santifique, me busque, não olhe para a sua volta, não olhe para o que está acontecendo, não olhe para o pouco que você tem, porque é Ele mesmo que vai derramar sobre você o tesouro. Você vai carregar a presença de Deus, e não existe nada mais maravilhoso do que carregar a presença de Deus, do que ser boca profética para as pessoas. Se o Senhor tocar no seu coração, fale de Jesus para as pessoas. As pessoas estão carentes, as pessoas estão famintas por uma palavra. Permita que o Espírito Santo te use nesse tempo. Se alguém chegar para você e falar: ore por mim, não se envergonhe. Porque nós vamos ter vergonha de orar por alguém? Ah, Senhor. Muitas vezes nós não temos vergonha de falar, de fazer fofoca, de ter conversas obscenas. Nós não temos vergonha disso. Muitas vezes nós estamos em reunião com amigos, em churrasco com os amigos, e nós falamos qualquer coisa. Da nossa boca saem palavras fúteis, saem palavras feias. Mas aí, quando alguém pede uma oração, nós não temos coragem. Em nome de Jesus, se permita, se entregue, se renda ao Senhor, que a capacitação vai vir dele. Eu, por muitas vezes, pensava: Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Eu ainda me pego às vezes fazendo isso. Como eu vou fazer, Senhor? Como eu vou fazer? E à medida que eu obedeço, cada semana é um passo de obediência. Hoje, para eu estar aqui gravando essa palavra, eu tive que obedecer algo. Eu estava planejando outra coisa. E aí eu fui fazer o devocional de manhã e aí o Senhor falou. Enquanto eu orava e o Senhor ministrou ao meu coração que era para mudar. E veio assim na minha mente, porque eu estava orando, pedindo para o Senhor um coração maleável, um coração flexível. Porque quando a gente tem um coração flexível, maleável, a gente vai dobrar para todos os lados. O Senhor vai dobrar a gente. Mas quando é endurecido, aí o Senhor quebra. O Senhor, Ele quebra. E aí eu estava pedindo por um coração maleável, um coração flexível. E aí o Senhor falou ao meu coração: então você vai gravar a palavra, você vai gravar justamente aquilo que eu já vinha colocando no teu coração durante a semana. E naquele momento eu quis: não, Senhor, já está pronto. Já está pronto, o vídeo de quinta-feira já está pronto, Senhor. O Senhor viu o sacrifício que foi para gravar aquele vídeo. E aí o Senhor falou: obedeça. E aí eu comecei a pedir misericórdia, falei: Senhor, me ajuda então, me ajuda então. E cá estou eu, falando para você: se disponha, se disponha, o Senhor conta conosco, o Senhor está levantando, o
Senhor está levantando um grupo de mulheres, porque eu sei que eu falo muito com mulheres. O Senhor está te chamando, o Senhor precisa das intercessoras, o Senhor precisa das mulheres que têm uma boca profética, que vai profetizar sobre a vida dos filhos, que vai dizer para os filhos que eles são do Senhor, que eles vão viver os propósitos do Senhor nessa terra. O Senhor está chamando a gente, mulheres simples, mulheres que não têm nada de grandioso para oferecer, que temos toda a nossa limitação, somos pequenas mesmo. Reconheça a sua pequenez, reconheça. A melhor coisa que tem é quando a gente reconhece, a gente sai do salto, a gente deixa o orgulho de lado, a soberba de lado e reconhece que nós somos pequenas mesmo, mas é o tesouro que nós carregamos. É a grandeza do Evangelho, é a boa notícia de salvação que nós carregamos. É isso que vai mudar as pessoas. Não é a nossa oratória perfeita que vai mudar pessoas, mas é o que nós carregamos dentro de nós, é aquilo que transformou a nossa vida, que vai alcançar outros. Em nome de Jesus, que esse medo que você tem de se render caia por terra, porque eu tive esse medo. Eu dizia, e se eu me render e o Senhor pedir coisas para mim que eu nunca vou conseguir fazer, e se ele me pedir coisas que eu não quero fazer, mas eu falo para você, é uma caminhada. Ele não pede de uma vez. Ele vai pedindo aos poucos. À medida que você vai obedecendo o pequeno, ele vai pedindo uma coisa maior. E quando você percebe, você está se soltando e você está fazendo coisas para Deus que você nunca imaginou estar fazendo. E a paz que a gente recebe de volta por ser obediente é a paz que excede todo o entendimento, como diz a palavra. É uma paz que é sem explicação. Então, essa é a palavra. Nós somos realmente vasos de barro, mas o Senhor depositou em nós um tesouro grandioso. E é na nossa fraqueza, é na nossa pequenez, quando a gente reconhece e vê. Aí a gente vê a grandeza, os outros notam, os que estão à nossa volta, as pessoas notam o poder que foi depositado dentro de nós, a unção que foi depositada dentro de nós, porque as pessoas analisam e dizem, realmente, por ela não fazia isso. Por ele não fazia isso, ele não tem capacidade, ela não tem, mas é o Senhor na vida dele, é o Senhor na vida dela. Nós vamos orar e clamar para o Senhor, para que Ele dê para nós coragem, convicção, dê clareza do que a gente precisa fazer. Amado Pai, amado Pai, muito obrigado por essa oportunidade, mais uma vez, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Senhor, eu oro pelos meus irmãos. Eu oro, Senhor, por essa mulher que me acompanhou até aqui e que ela tenha um desejo intenso, Senhor, de te conhecer realmente, de entender a sua palavra, de viver os teus planos e propósitos para a vida dela. Senhor, essa irmã, ela tem dito, Senhor, eis-me aqui, mas ela tem olhado para o cenário, ela tem olhado para o redor dela e não tem visto saída, Jesus. Ela está atribulada, ela está sendo perseguida, Senhor. Ah, papai, mas o Senhor pode mudar o cenário dela. Senhor, tu pode transformar todas as coisas ao redor dessa vida, Jesus. Mas primeiro ela precisa compreender o teu amor. Senhor, que o teu amor cure as feridas do coração dela. Senhor, e que ela se renda totalmente à sua vontade. Pai, eu clamo a ti. E eu já te agradeço, porque eu sei que tu me ouves, e eu sei que o Senhor marcou um encontro com essa mulher hoje, Jesus, com esse irmão, com essa irmã que me vê, Jesus, aí nesse ambiente tão simples, Jesus, que um dia, Jesus, eu pedi, Senhor, eu disse para ti que o meu desejo era entrar nos lugares mais simples, Jesus. Pai, eu clamo a ti, invada esse ambiente agora, Jesus, com a tua presença. Ah, Pai, se for da tua vontade, Jesus, renova. Senhor, se for da tua vontade, Jesus, batiza no Espírito Santo, Senhor. Pai, entregue a ela hoje um dom, Jesus, e que a partir de hoje ela possa ver, Jesus, e testemunhar que o Senhor ouviu as orações dela e que começou, Jesus, uma grande obra, Senhor. Ah, Espírito Santo, eu te agradeço por todos que chegaram até o final desse vídeo, Jesus.
Muito obrigado. Abençoa a vida de cada um. Cumpra os teus propósitos em nós. Amém. Muito obrigado por você que chegou até o final do vídeo. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo.